Olá, boa tarde a todos. Bem-vindos a este espaço de eventos da Feira do Livro de Lisboa, um local que queremos que seja de encontro com os livros e com a cultura. Eu sou a Rita Carvalho, sou diretora do Ponto SJ, que é o portal dos jesuítas em Portugal, e estou aqui para vos apresentar algumas propostas de leitura para este tempo de verão. E para esta conversa, então, convidámos duas pessoas, o Padre António Santana, que está aqui à minha esquerda, diretor das editoriais Apostolado de Oração em Frente e Verso, e também diretor nacional da Rede Mundial de Oração do Papa, em Portugal. E aqui à minha direita, o Padre Paulo Duarte, adjunto do diretor da Rede Mundial de Oração do Papa, também em Portugal. Hoje estamos aqui nesta praça na Feira do Livro de Lisboa, mas estamos também a gravar um podcast, um episódio especial do podcast da Praça de Pedro, que está disponível nas plataformas de streaming, Spotify, YouTube, Apple Podcast e podcasts Remoto Portugal, Rede Mundial de Oração do Papa Portugal. Portanto, podem depois também ouvir esta conversa mais tarde. Padre António, agradeço a sua presença aqui, sei que veio de longe. Obrigado, nós estamos aqui. Neste dia de calor. E queria começar então por si, por este livro que temos aqui do Carlo Acutis, Uma Alma de Fogo. O Carlo Acutis, que foi conhecido como influencer de Deus, este jovem que vai ser canonizado finalmente, depois de uma primeira tentativa em abril, quando ficámos sem Papa, vai agora então ser canonizado no dia 7 de setembro. E tem sido já muito falado e também muito conhecido também aqui em Portugal. Tenho aqui algumas referências. Sim, é verdade. Não vou dizer já tudo, senão. Queria então perguntar o que é que podemos esperar deste Uma Alma de Fogo. Então, escolhi este livro porque acho que é um livro de um santo, mas de um jovem do nosso tempo. Às vezes olhamos para os altares e pensamos que os santos são pessoas do passado, de outras culturas, enfim. O mundo de hoje achamos que tem as suas dificuldades, porque acho que este livro nos coloca na história de um rapaz que viveu em pleno século XX, é um jovem que já nasceu no mundo digital, e acho que é um livro que nos interpela pela forma como ele viveu a sua vida com Deus. Acho que quando eu li o livro, a coisa que mais me tocou quando cheguei à última página foi tudo que nós vamos vivendo a nossa vida, Deus está connosco, mas acho que este rapaz não perdeu tempo, e nós às vezes perdemos tempo com a nossa vida, e ele sabia que ia viver pouco tempo, 15 anos, mas de facto cada dia da sua vida é uma vida de quem não quer perder tempo para viver para Deus, para ajudar os outros, para sentir que põe os seus talentos todos a render o melhor que pode. Agora, para conversarmos um bocadinho mais sobre este livro, é um livro, no fundo, biográfico, não é autobiográfico, mas que conta, no fundo, a história de Carlo Acutis, deste jovem que só viveu 15 anos e fez tanto. Pode-nos falar só um bocadinho de que é que teve de especial a sua vida, porque este acesso ao mundo digital, e o que é que ele fez através destes canais novos, como dizia? Então, para quem quer conhecer melhor o livro está dividido em 3 partes. A primeira parte conta a história do Carlo Acutis, um bocadinho a sua vida, a partir deste casal francês que tem uma relação muito próxima com a família. Depois tem uma segunda parte que tem datas-chaves da vida do Carlo Acutis, então podemos conhecer de uma forma mais mapeada e rapidamente todo o percurso da vida do Carlo Acutis. E depois termina com textos, o texto do Papa Francisco da exortação Christus Vivit, que tem um excerto em que fala sobre o Carlo Acutis e a importância, o que é que toca ao Papa Francisco do Carlo Acutis. Depois tem a homilia de beatificação e depois tem os textos que o Carlo Acutis escreveu. E para falar um bocadinho da vida dele, eu escolhi 2 frases dele. A primeira: todos nascem como originais, mas muitos morrem como fotocópias. Então acho que é assim uma primeira frase que resume a vida do Carlo Acutis. Quando ele estudou no Instituto Leão XIII de Milão, e agora temos um Papa Leão XIV, parece que as coisas também se tocam, ele desenvolveu um site para os voluntários que tinham atividades com os pobres, e para maximizar a distribuição dos voluntários no Instituto Leão XIII, ele pôs-se a trabalhar para os jesuítas e perde ali muito tempo a refazer todo um site com o elenco de todas as casas e as instituições de pobres. E acho que só isto já diz muito sobre
Ele foi crescendo no mundo digital, tinha jeito, gostava e depois punha-se ao serviço dos outros. Então é a primeira coisa. E a segunda é esta famosa frase que também conhecemos dele: a Eucaristia é a minha autoestrada para o céu. E sabemos que ele organizou uma grande exposição sobre os milagres eucarísticos, das quais também foi conhecendo muito nas redes sociais, e portanto ele usava a internet também para estudar, para conhecer, para ir ao encontro da informação dos santuários eucarísticos, pronto, que também visitou, entre eles visitou Santarém, esteve aqui. Pronto, e portanto assim duas dimensões que posso deixar ficar. Esta, o rapaz tinha um talento nato para a internet e sobretudo tinha a preocupação depois ao serviço dos outros, e depois tinha uma grande paixão pela Eucaristia e alimentava-se dela, sobretudo disto, para viver a sua vida. E a fase final, quando já está doente, é sobretudo através da Eucaristia que ele vai buscar força para viver sobretudo aqueles últimos 15 dias da vida dele, sem perder a consciência de que no sofrimento que eu estava a viver, estava também em missão e a dar sentido à sua vida. Obrigada. Eu acho que também sublinhar aqui uma ideia que eu acho que é muito interessante. Nós falamos muito do Carlo Acutis como uma referência para os jovens, mas ele pode ser uma referência para todos, não é? Porque ele tinha uma atenção desde as pessoas com deficiência, as pessoas mais velhas, era uma pessoa sem defeitos, como falávamos há pouco, e que pode ser uma inspiração e uma referência para todos nós. Para todos nós, sim. Aliás, ele era um grande benemérito, ele fazia muito pelos pobres, mesmo para os amigos dele, à noite saía para visitar os sem-abrigos. E eu acho que tem esta coisa muito adulta, que é esta devoção eucarística, ou esta consciência que Jesus o alimentava para os outros. Isto é intemporal para todas as idades. Muito bem, obrigada. Espero ter despertado aqui o vosso interesse por conhecer a vida do Carlo Acutis, tão jovem, com 15 anos, e com quem podemos aprender tanto. Passo agora aqui para o Padre Paulo e para um livro mais de espiritualidade inaciana, que foi escrito por um jesuíta espanhol, José Maria Olaizola, Contemplações de Papel, é este o título, e que nos apresenta um modo próprio de rezar, muito ao jeito de Santo Inácio de Loyola. O que é que podemos aprender e como é que podemos rezar com este livro? É verdade. Antes mais também dizer, é um gosto estar aqui à conversa convosco e, em particular, sobre este livro, uma das coisas que caracteriza a espiritualidade inaciana, o modo como Santo Inácio nos convida a entrar no Evangelho, é a partir do que ele diz as contemplações. E, no fundo, Inácio desafia, uma outra vez, nos exercícios espirituais, a fazer, por exemplo, a composição vendo o lugar. E isso leva a que podemos abrir a imaginação. E o José Maria Olaizola desafia-nos a partir dessas contemplações. Ele diz isso mesmo na introdução, que muitas vezes parece que reduzimos o Evangelho aos 3 versículos que lá dizem, mas há uma possibilidade de abrirmos aqui perspectivas. E este livro, começar por dizer que, provavelmente, o José Mari, como assim simpaticamente o chamamos, ainda é pouco conhecido cá em Portugal, mas de facto nos países latinos os livros dele começam a chegar à 15ª edição, porque o modo como ele apresenta a relação com Deus, o modo como ele apresenta a espiritualidade é de facto muito atraente, muito terra a terra, muito atual. E, o que não é o contrário do que estou a dizer aqui nas Contemplações de Papel, muito pelo contrário, ele vai apresentando, a partir de muitas passagens conhecidas do Evangelho, como é que nós podemos contemplar. Se abrirmos o índice, é sempre uma boa visita quando olhamos para um livro, vemos que o capítulo 1º anda à volta do crer e apresenta, por exemplo, a contemplação de Simeão e a apresentação de Jesus no templo. Depois descobrir quem é Deus, a noite de José, ou seja, e depois a partir daí, o que é que isso significa? Imagens de Deus, uma boa nova surpreendente, chamamentos, como é que nós podemos ser chamados. Mas o modo como ele apresenta faz ali a apresentação da passagem do Evangelho e depois dar-nos sugestões de também nós abrirmos à contemplação com exercícios práticos. Por isso é um livro que nos pode ajudar, de facto, a rezar. Nos textos, um ou outro, se calhar, mais conhecido, um ou outro menos conhecido, mas podemos pegar nos textos do Evangelho e, com a ajuda deste livro de Contemplações de Papel, abrir muita contemplação.
Inácio fala também, por exemplo, ver o que fazem, ouvir o que dizem, e Olaizola Rosemary apresenta nas contemplações de papel esta mesma possibilidade. Tinha aqui marcado, por exemplo, e essa desafia sobre a conversão. Estamos em constante conversão, ou seja, em mudança. Em algumas dessas mudanças são conscientes, de outras nem nos damos conta. O mais evidente é que a nossa própria história nos vai transformando. A idade e a experiência mudam-nos, tornam-nos mais sábios ou mais insensatos, mais céticos ou mais lúcidos, mais prudentes ou mais audazes. Depende muito da forma como se vive. E atrevo-me a dizer, acrescentando o que eu poderia dizer, e como se contempla. Então o desafio desta leitura é nos ajudar então a viver uma contemplação a partir dos textos do Evangelho, como é que nós podemos contemplar a nossa própria vida e na vida na relação com os outros e no próprio mundo. Então, como dizia, um livro para rezar. Um livro que nos pode ajudar a rezar. Neste tempo de férias, como é que podemos no tempo de fundo, férias. ser uma ferramenta de descanso, mas também... É isso, as férias nós não temos que fazer necessariamente férias de Deus, não é? Não devemos. Já agora nem devíamos fazer férias de Deus, tal como na amizade devemos ter esta proximidade e continuar, se calhar de um modo diferente. No mundo, quando estamos a trabalhar, a nossa relação com Deus, cá torna-se um bocadinho, podemos dizer, mais prática. Quando estamos de férias, seja onde for, há quem passe férias na montanha, há quem passe férias no mar, mais perto do mar, a contemplar a montanha, a contemplar o mar, com uma boa leitura podemos nos ajudar então a uma maior contemplação e a manter essa oração. Então é um livro que exige algum recato, silêncio, aproveitar para parar também. Sim, mas as férias têm esse objetivo também, as próprias férias devem ser um convite à paragem. Porque se vamos para férias para fazer mais atividades, então substituímos as atividades do trabalho pelas atividades das férias. E as férias devem ser um lugar mesmo de serenar e contemplar. E à medida que nós vamos rezando, este livro não é para ler de seguida, como se costuma dizer. É um livro para ir lendo e, a partir dele, a ajuda à oração e ir contemplando as passagens que ele nos desafia. Muito bem, obrigada. É bom para intercalar com outros, não é? Para ir sem dúvida. rezando e lendo outras coisas. Padre António, agora aqui para um livro que é este livro que eu tenho aqui na minha mão, Fazer o Bem Bem Feito, do Padre Vasco Pinto Magalhães, que o jesuíta já muito conhecido e também com já muita obra publicada. A minha pergunta é, como é que um livrinho tão pequeno tem tanta sabedoria e o que é que podemos encontrar aqui? Este livro tem muita sabedoria, tem muito sumo. É daqueles livros que, quando se espreme, sai muito sumo, embora seja pequenino. E eu estava a ouvir o Padre Paulo, acho que é um ótimo livro para se levar para o verão. Lê-se em 3 tardes de praia. Por isso, mas dá um bocadinho mais trabalho fazer a pesquisa aqui. Exatamente, sim. Porque o livro é sobre a arte do discernimento. E o Padre Vasco começa por dizer logo no início do livro que este livro é sobretudo para fazermos boas escolhas. E esta aqui é a arte do discernimento. Não é só optar por coisas, é fazer boas escolhas e fazê-las bem feitas. E diz o Padre Vasco que o verdadeiro discernimento leva tempo e pede compromisso. Portanto, este livro ajuda-nos ao longo das várias etapas, porque este livro foi escrito no tempo da pandemia. Sei que a Rita assistiu ao vivo a estas conferências. Foram 3 conferências que o Padre Vasco fez durante o tempo da pandemia e portanto, depois foram publicadas neste pequenino livro. É muito pequenino, mas é muito denso. O Padre Vasco parte dos exercícios espirituais de Santo Inácio, do que diz sobre o discernimento, é que nós falamos de discernimento de primeira e de segunda semana, portanto, das escolhas do dia a dia ou de grandes escolhas da nossa vida, e depois elenca a forma como se faz o discernimento e passa por 6 dimensões. O discernimento faz-se vendo a realidade, ponderando a realidade, decidindo depois o que eu vou vivendo e no final pondo em prática, agindo e avaliando. Portanto, claro que todo este processo para ser interiorizado leva tempo. Por isso eu sugiro que seja lido em 3 tardes de praia. A primeira para perceber o que é o discernimento e depois ficar ali um bocadinho a pensar. A segunda, pronto, estes passos do discernimento e depois um bocadinho a terceira parte, a partir de passagens mais bíblicas, o discernimento ético e político também para levar à nossa sociedade. Mas posso dar aqui um exemplo. Nós muitas vezes decidimos em função da cabeça ou em função das preocupações que temos. Quando li o primeiro capítulo, a Santa Doutora Padre Vasco diz que um grande critério para decidir é o amor.
Eu passei 3 dias a rezar aqui antes de passar à frente. De repente, basta assim flechas que nos tocam, e nós percebemos que aquilo precisa de tempo para ser interiorizado antes de passar ao capítulo seguinte para poder aproveitar todo o sumo deste livro. Por isso é pequenino, lê-se bem, é um ótimo livro de verão porque se lê rapidamente, mas sobretudo porque se aprende muito sobre como fazer boas escolhas. Portanto, é um livro para ler, mas também para ir utilizando ao longo da vida, porque no fundo fala-nos deste processo de como é que podemos tomar boas decisões à luz da espiritualidade de Santo Inácio, mas também tem muitas coisas concretas. Não. E dá-nos muitos exemplos práticos e dá-nos metodologias. E por isso é um ótimo livro que depois de ler pode ser recuperado como um manual de discernimento. Posso voltar a ele, tenho que decidir. O Padre Vasco falou disto, estou aqui a misturar a minha opção individual ao bem maior do outro. Deixa-me recuperar o que diz aqui o Padre Vasco para ver se estou com os critérios em ordem. Também serve como um bom manual para a vida. E uma coisa interessante que também tem, além destas, em todos os capítulos, como dizia, além deste manual e destas regras e deste processo, tem também algumas perguntas práticas que as pessoas foram fazendo nestas sessões online em que estas formações foram feitas, que também nos ajudam a transpor aquilo para a vida prática e, no fundo, são os nossos dilemas do dia-a-dia. Sim, porque o Padre Vasco apresenta o que este detalhe deste argumento quer dizer. E houve quem já fizesse essas perguntas ao Padre Vasco. E cada capítulo tem 8, 9, 10 perguntas, portanto, que abarcam quase todas aquelas dúvidas que nós temos quando ouvimos o Padre Vasco falar. Então também tem este subsídio no final de cada capítulo que é muito rico, que é as respostas concretas às pessoas que o ouviram a partir deste tema. E aquilo que o Padre Vasco diz e que não fica muito claro no discurso, depois entendemos nas perguntas das pessoas. E também aí há muita sabedoria, não é? Porque o Padre Vasco já acompanha pessoas há muitos anos, como jesuíta, portanto a resposta é logo muito clara e muito prática. E com exemplos concretos de histórias de pessoas, ele dá exemplos de pessoas a quem ele assistiu a processos de discernimento, ou pega numa história de uma sabedoria popular, uma parábola que se liga a algum detalhe da arte de discernimento e aplica depois ao argumento que está a falar. Portanto, vamos vendo aquilo tudo com muita clareza e vamos aprendendo. Depois o Padre Vasco fala com muita simplicidade e tem esta arte de pegar na raiz das palavras e desconstruir o sentido das palavras, e tudo isso nos ajuda a entender melhor o discernimento. Muito obrigada. Este é certamente um livro que vale a pena ler e guardar para utilizar quando for preciso assim, tomar decisões importantes na vida. Agora, algo completamente diferente, faço para si outra vez. Este livro que fala Desafios da Inteligência Artificial é um documento que saiu, penso que há pouco tempo, do Dicastério para a Doutrina da Fé e da Cultura e da Educação, que nos fala, no fundo, desta realidade tão presente e que nos está a entrar, que nós achamos que vai entrar, mas que já entrou na nossa vida, e sobre como é que podemos olhar para ela, o que é que ela nos traz de bom e o que é que nos traz mais atenção, ou podemos ter mais atenção. Estava há pouco a ouvir a apresentação do Padre António sobre, já me atrevo a dizer, São Carlos Acutis, do Beato Carlos Acutis, e imaginar que muito provavelmente estaria a ler este livro, porque a Igreja está preocupada também com o que acontece no mundo e desafia-nos a refletir sobre a inteligência artificial. Aliás, até o nosso Papa Leão XIV, quando apresenta o seu nome, quando se apresenta o porquê de se ter designado e ter escolhido o nome de Leão XIV, remete a Leão XIII, que foi a Revolução Industrial, e ele diz que nós hoje estamos a viver outra coisa, que é os desafios da inteligência artificial, que é uma nova revolução que nos ajuda a pensar. Então, é um livro um bocadinho diferente, diríamos um pouco mais teórico, reflexivo, não como temos estado aqui a apresentar, neste caso a oração, mas pode nos ajudar também, durante o verão, a ter um momento também de ajuda sobre uma realidade que vamos estar a vivê-la. Provavelmente no verão, seja onde for, durante as férias, duvido que alguém vá pôr o telemóvel em modo de voo durante muito tempo, a não ser provavelmente se tiver que fazer um voo. Portanto, meia volta, vai receber informações, vai ao Google à procura de qualquer informação e aparece logo lá, até já hoje em dia no Google, inteligência artificial. E, portanto,
a Igreja que quer viver os tempos da atualidade e vive os tempos da atualidade, apresenta-nos aqui, a partir destes dois dicastérios, da doutrina da fé e do dicastério para a cultura e da educação, uma grande reflexão sobre a inteligência artificial. Mais uma vez, gosto de ir ao índice e podemos perceber o que é a evolução do próprio documento. Apresenta uma introdução geral, o que é a inteligência artificial, a inteligência na tradição, a própria, o que é isto, a inteligência nas tradições, tanto filosófica como teológica, o que é isto, a racionalidade, da encarnação, relacionalidade. Depois, obviamente, a Igreja está preocupada com o modo como as pessoas vivem hoje na relação uns com os outros e fala da ética. E depois apresenta questões específicas, a inteligência artificial e a sociedade, relações humanas, economia e trabalho. Portanto, é um estudo bastante abrangente sobre o impacto da inteligência artificial nos dias de hoje. E também a Igreja tem sempre muito cuidado com a questão da verdade, a importância da verdade, que é isso que também de algum modo nos humaniza, e dedica uns bons pontos à desinformação, às fake news e os próprios abusos que podem surgir a partir daqui. A questão da privacidade, do controle. Portanto, acho que é um livro, parece-me que pode ajudar muito a compreender este mundo que a gente vê. Inteligência artificial. Por um lado podem surgir medos, por outro podem surgir, e que bom, ajudas à nossa vida atual. Então, por que não refletir sobre isto? Aqui também a ler uma particularidade, às tantas, sobre a questão mesmo da inteligência e sobre até o nosso pensamento. O pensamento cristão considera as faculdades intelectuais no quadro de uma antropologia integral que concebe o ser humano como um ser essencialmente corpóreo. Na pessoa humana, o espírito e a matéria não são duas naturezas unidas, mas a sua união forma uma única natureza. Por outro lado, a alma não é a parte imaterial da pessoa contida no corpo. E, portanto, a inteligência também tem um quê de corpo, tem um quê de corporeidade. E, portanto, a artificialidade, digamos assim, a inteligência artificial, tem impacto na nossa vida e tem impacto na nossa vida total. Por isso, este livro pode nos ajudar a uma grande reflexão sobre como é que nós vivemos aquilo que é só pegar no telemóvel hoje, nem muito mais, é só pegar no telemóvel e já está a acontecer. Sim, e às vezes nós, e agora falo para um universo mais cristão, temos muitas vezes as nossas opiniões, que muitas vezes são baseadas ou pouco fundamentadas, sobre estes temas mais da atualidade, e é bom também olhar para a Igreja e ver o que é que a Igreja, que também reflete sobre estas coisas, o que é que tem a dizer, não é? Não é que não tenhamos sentido crítico próprio, mas também conhecer o que é que a Igreja pensa sobre estes desafios e como é que eu posso aprender com isto. Sim, para nos dar uma reflexão, porque uma das coisas que às vezes também vejo, não é, como padre, e também a andar pelo mundo das redes, e sobretudo, estava até a comentar há pouco numa boa conversa, que enquanto tivemos um momento muito comunicativo sobre a Igreja, com a partida do Papa Francisco e depois o conclave, a eleição do Papa Leão XIV. E eu percebia-me que há mesmo muita ignorância à volta dos temas sobre a Igreja. E até mesmo no mundo cristão, curiosamente. E reduzimos a Igreja ao templo. E não, a Igreja reflete porque está na sociedade, porque nós temos uma preocupação que a sociedade seja de facto mais justa. Daí há pouco tempo ter mencionado que há mesmo aqui a questão da ética. E por isso também é importante para nós, enquanto cristãos, mas também quem não é, porque isso também é escrito, para podermos ter um bom diálogo, ainda mais no mundo muito polarizado, em que parece que só estamos em debate e em tensão, termos um bom diálogo a partir de conteúdos concretos, com boa reflexão sobre, neste caso, temas bastante atuais, como é a inteligência artificial. Sim, e apesar de ser um livro técnico, não é? É muito acessível a qualquer pessoa que não perceba. Sim, tem uma linguagem bastante acessível, explica com uma linguagem bastante acessível. Eu penso que a Igreja nos últimos tempos também tem tido muito cuidado, que era até uma das críticas que se fazia a alguns dos nossos documentos, que eram muito técnicos, tinham uma linguagem quase muito fechada, uma linguagem muito... é isto, às vezes quase uma hermenêutica muito que a gente quase necessitava de meia hora para ler 2 frases. E também se sentiu a necessidade para chegar às pessoas, de um modo geral, de ter uma linguagem mais acessível, e hoje podemos pensar e podemos refletir a partir do que aqui está escrito. E com humildade perceber que este é um tema em aberto e em contínuo e que a reflexão não pode parar aqui, não é? Que temos que continuar a olhar para a realidade, não é? Que também dizia o Padre Vasco, e discernir sobre o que ela nos vai dizendo.
Agora, aqui para um tema difícil, continuamos aqui com o Padre Paulo, sobre este tema do perdão. O livro chama-se Um Método Simples para Começar a Perdoar, mas isto não é nada simples. O título é para chamar a atenção, é verdade, é verdade. Curioso, eu acho que nós podemos ir fazendo quase a ponto com todos estes livros, não é? O perdão, ou a reconciliação, ou a ajuda a fazer, podemos dizer, construir pontes. Há pouco está, mesmo nesta sequência até da inteligência artificial, na sociedade em que vivemos também com muitas tensões, acho que estamos a necessitar tomar consciência deste sentido profundo do perdão. O perdoar, de facto, é algo muito humano, mas ao mesmo tempo não pode ser, e não é nem sequer uma simples desculpabilização, nem é uma coisa que impossível, de facto é um caminho. E parece-me que Javier Golart, o autor deste livro, O Método Simples para Começar a Perdoar, fala não só da sua experiência ao nível mais até filosófico e teológico, como é da sua reflexão, mas também é um livro bastante existencial, porque ele também fala em primeira pessoa do seu processo, do seu caminho de perdão. E é muito bonito o modo como ele vai nos mostrando como, apesar de parecer que há um simplismo, há uma simplicidade. O que é que isto significa? Que a simplicidade de admitirmos o que nós estamos a sentir, admitirmos o que é que passa, no fundo, por nós. Às tantas ele vai dizer, o perdão é um caminho? E diz ele, não. Eu já disse que não sou teologicamente correto. Espero dar a volta a certas ideias sobre o perdão. Com o perdão passa-se o mesmo com a graça. Nada podemos fazer para recebê-la. Mas, ao que parece, aqueles que se dispõem a isso têm mais hipóteses de acolhê-la do que aqueles que se recusam a fazê-lo. Só que, sejamos otimistas. Sim, há um caminho para nos dispormos a receber o perdão. Mas do dom do perdão, nós não podemos controlar nem o acolhimento, nem o momento, nem a virtude, nem tampouco o sentido. Eu bem vos avisei que não sou o bom católico do catecismo dos católicos. E pronto, quanto a este capítulo, é tudo. Mas depois, claro, vai-nos desafiando a continuar a descobrir este sentido do que é tão fundamental. Hoje vivemos em momentos de tantas tensões, ao nível internacional, mas também me parece às vezes ao nível pessoal. Precisamos mesmo de parar, de rezar, de contemplar, de aprender, para depois podermos dar passos de acolhimento deste perdão. E as férias, às vezes, podem ser estes tempos bons de grande paragem para dar passos de acolhimento e de acolhimento desse perdão e quando nos pode ajudar uns para os outros. O que eu achei curioso neste livro é que ele fala aqui de grandes problemas e grandes mágoas para perdoar, mas ele propõe uma espécie de treino, não é? Sim, que nós, sim. se calhar, achamos que é impossível perdoar aquela coisa grande, então comecemos a treinar-nos nas coisas pequenas. Ele também nos vai e dá mesmo exercícios. dá não é? mesmo exercícios práticos para irmos, por exemplo, aceitar o que estamos a sentir sem julgamentos, que é fundamental. Como é que isto vai acontecendo a partir da respiração, a partir do processo de conhecimento. Por exemplo, já agora leio só mais algo um outro momento que ele diz. Ainda não desejo perdoar? E fica a pergunta. E ele diz, é normal. Se o percurso se pode revelar longo, cada uma das suas etapas propõe-nos saborear a beleza do movimento que se vai instalando, pouco a pouco, no meu espírito, no meu coração. Este ensaio pode ser lido quando tudo parece estar em ordem ou quando tudo parece um caos. Um dia o coração descobre-se magnânimo e compassivo e no dia seguinte volta a sentir a sua mágoa. Posso então regressar a algum exercício precedente ou reler algumas páginas já assinaladas. Isto para dizer o quê? No caminho, ele está aqui a nos mostrar que o caminho do perdão vai tendo oscilações. Não é só um check de etapas. Porque nós, enquanto humanos que somos, vamos aqui fazendo desafios de caminho, de encontros, e até chegarmos ao momento em que sim, o perdão torna-se mesmo um acontecimento e nos livra desse peso para nos podermos continuar a relacionar mais e melhor. Obrigada. É mesmo engraçado este livro porque ele propõe coisas concretas, não é? Sermos gratos, começarmos a ser delicados uns com os outros, é tudo um exercício que nos vai predispondo para depois podermos dar o grande passo. Acho que também é um bom treino para as férias, lá está, tínhamos grandes processos para fazer ou mais pequenos para fazer. E agora, quase a terminar, nesta nossa sugestão, terminamos na montanha, neste pequeno... Vamos chegar à montanha, com este calor, mas também pode ser ali na praia, não é?
que também é um livro de grande espiritualidade e também muito curtinho, mas com muita sabedoria. O que é que podemos encontrar nele, Padre António? Então, este livro chama-se um joyelo, ou seja, é uma pequenina joia. Eu devo dizer que sou um bocado responsável pela tradução deste livro para português, porque numa das minhas idas em trabalho a Roma, costumo ir à livraria do Vaticano ver as novidades e comprei este livro, achei piada ao nome e literalmente li-o durante a viagem de avião para Portugal, porque é um livro sobre a graça, sobre a forma como nós podemos viver a nossa vida com leveza. O livro começa com a pergunta do jovem Henrique, que pergunta a Jesus o que é que eu hei de fazer para alcançar a vida eterna. E depois Jesus responde: vai, vende tudo o que tens, dá o que tens e traz um tesouro nos céus. E o livro começa com esta interpelação: o que é isto de alcançar a vida eterna? E depois ele diz que esta passagem, durante muito tempo, nos remeteu quase para uma vida monástica. A vida eterna significa deixar tudo o que tenho fisicamente. E a certa altura, o autor, comentando isto, coloca o livro numa abordagem que nos diz a todos nós. Porque a certa altura ele diz assim: graças a Deus, porém, a vida eterna não está reservada só aos religiosos. Isto é para todos. Quer dizer, portanto, que há outras formas de dar tudo e de dar a própria vida. Quanto mais que aquilo que Jesus diz ao jovem rico não cessa de o repetir de outras formas, por vezes um pouco enigmáticas, ao longo do Evangelho. A vida monástica é evidentemente facultativa para os cristãos, mas o dom da sua vida, isso não é uma opção. Então, acho isto muito bonito, porque de facto é isto mesmo. E ele vai pegar no Sermão da Montanha, por isso é que se chama Na Montanha, e vai buscar o Sermão da Montanha que nós encontramos dos capítulos 5 ao 7 de São Mateus, e vai pegar nela para falar sobre a graça. E para dizer, sobretudo, e porquê na montanha? Porquê que vamos buscar o Sermão da Montanha? Porque é na montanha que Moisés recebe as tábuas da lei. E portanto ele vai dizer que na montanha há uma coisa mais importante que a lei, que é Jesus. E Jesus é que é a verdadeira graça. E Jesus às vezes é revolucionário. Ou seja, Jesus nem sempre tudo aquilo que diz é totalmente certinho do ponto de vista da lei. Ou seja, a vida eterna não se alcança apenas cumprindo os mandamentos, mas pegando neles e amando o meu irmão como Jesus me amou. Portanto, tem esta beleza de nos ajudar a desconstruir aquilo que são as normas da Igreja, mas a partir da leveza daquilo que nós encontramos na realidade quando nos confrontamos com o outro, na sua diferença, daquilo que ele nos pede. Portanto, acho o livro de facto muito bonito, é uma pedra preciosa que vale a pena ler e que fala sobre também uma coisa que é muito atual no dia de hoje, que é: nós hoje achamos que temos que ser perfeitos, que temos que conquistar o céu com o sacrifício, para que Deus nos ame, ou seja, estamos aqui quase que num negócio: se eu fizer bem, o Senhor vai-me recompensar. Não, o Senhor vai-me recompensar quer eu faça bem, quer eu faça mal, porque o ponto de partida de Deus é o amor, e o amor é sempre universal. Mas eu posso responder a esse amor também com algum exercício. Pronto, e como é que eu posso fazer? O livro ensina-nos isso de uma forma muito leve, muito humana, e que nos vai tocando as entranhas e leva-nos de facto à montanha. Lemos o livro e parece de certa forma que nós nos distanciamos também de certa forma do mundo e de nós, e nos aproximamos de Deus, e temos vontade de montar 3 tendas, mas o livro acaba e deixamos à realidade e temos que depois pôr isto em prática, mas dá vontade de montar 3 tendas e ficar no fim do livro. É um bocado como as férias. É um pouco como as férias, não é? Nós temos estado aqui a apresentar os livros, nós vamos subir à montanha para ter um tempo de férias, para ter um momento de reflexão, leitura, para depois voltar à realidade, mas diferentes. Exatamente, e é nessa realidade das férias também que podemos ir pondo em prática estas sugestões, não é? Estes são livros, não é só para ler, é para pôr em prática, para exercitar e para levar à realidade da nossa vida, que este tempo de férias possa ser um tempo para encher aqui o coração de coisas boas e de boas intenções e de bons propósitos, mas que possamos também fazê-lo ao longo de todo o tempo.
Ficamos aqui então com estas 6 propostas que estão ali à venda no stand das publicações jesuítas. Temas muito diversificados: espiritualidade inaciana, santidade, oração, vida cotidiana e desafios também do mundo atual. Convido todos a espreitarem um bocadinho melhor estes livros ali na nossa banca, mas também podem ser adquiridos online e que possam então ter um bom verão com estas leituras.